Então, tá. Como é que é possível aumentar o QI? Pra cá, assim? Obrigado. É possível aumentar o QI? Não só é possível, como tem o Pierre Luigi, você conheceu o Pierre Luigi, né? Eu lembro que você... Pierluigi Piazzi. Pierre Luigi Piazzi. Ele tinha um método, porque ele é uma pessoa muito inteligente, muito culta. O método dele era interessante para aumentar score em teste de QI. E aí é importante fazer uma distinção, né? Entre QI, inteligência e score em teste de QI. O QI é uma característica intrínseca da pessoa, assim como a inteligência. A inteligência, ela varia ao longo da vida, como está naquele gráfico, ela vai aumentando, né, ao longo da vida. O QI, ele é a proporção entre a idade mental e a idade cronológica, né? Ele pode ser... Tem dois conceitos que determinam aproximadamente o QI. Um deles é essa da proporção entre idade mental e cronológica, e outro é da distribuição. No caso do Weiss, né, o Wechsler, ele considera a quantidade de desvios padrão acima ou abaixo da média dentro do grupo etário. Então, são muito semelhantes os dois critérios, né? Mas em alguns casos específicos dá diferença, mas no conjunto grande de pessoas são bastante semelhantes. O QI, portanto, ele é uma característica aproximadamente a mesma ao longo da vida. Se você mede o QI de uma criança de 5 anos, ela tem idade mental de 7, você faz 7 dividido por 5, vai dar 1,4, multiplica por 100, vai dar 140. Então, essa criança tem 140. Quando ela tiver 10 anos, é esperado que ela tenha a idade mental de 14, porque ela vai preservar aproximadamente. Não é exatamente isso, porque você vê que não é uma reta, é uma curva. Então não vai ter exatamente, vai ter um 137, vai mudando um pouquinho. Isso porque o método do Binet estava incorreto, mas se usar essa curva para corrigir, fica bem mais próximo do correto, né? Então, a idade mental dividida pela cronológica, esse seria o significado de QI, né? O teste de QI ele é uma tentativa de medir essa característica. O score que é gerado pelo teste não é necessariamente, e geralmente, para 95% da população funciona. É razoavelmente acurado e preciso e fidedigno. Para 2% de QI mais alto e 2% de QI mais baixo já começa a dar erros progressivamente maiores. Mas enfim, o que é medido no teste de QI, o que eles tentam medir é essa característica. A pergunta, agora me perdi um pouco, qual era a pergunta? O que a pessoa poderia fazer para aumentar o QI? Em que idade isso funcionaria? Ah, sim, pois eu estava falando do Peer, né? Então, o método do Peer, ele não aumenta o QI propriamente, ele aumenta os scores em teste de QI, porque a pessoa tem um treinamento para resolver aquelas sequências de figuras, alguns testes de aritmética, alguns testes de associações, de analogias. Testes tipicamente que caem nos testes de QI são treinados e aí a pessoa já não vai chegar sem ter visto antecipadamente, ela já conhece alguns semelhantes, então facilita, mas isso não vai aumentar propriamente a inteligência, nem o QI, vai só melhorar o score no teste de QI. Certo. É diferente, por exemplo, do Victorelli, que ele realmente aumenta o QI, ele estuda lógica, né? Então ele ensina métodos que façam com que a pessoa pense de forma mais organizada, mais rigorosa, aquilo realmente aumenta a inteligência e o QI. Já o método do Peer, ele aumenta só o score no teste de QI. Certo. E tem o meu livro Guia dos Apodídicos, ele também trata de como aumentar a inteligência por um método diferente do Victorelli. O Victorelli, ele organiza o pensamento de uma maneira mais formal, mais eficaz, para analisar questões de modo geral. O método que tem no Guia dos Apodídicos é como analisar criticamente problemas variados com ideias incomuns, com ideias que sejam melhores que as tradicionais e que sejam inusitadas em vários aspectos, que geralmente as pessoas não consideram aquelas possibilidades. Elas analisam a situação e não enxergam geralmente aquela possibilidade. Então desperta a habilidade de procurar enxergar características que muitas vezes passam despercebidas, especialmente nos casos em que essas características sejam mais próximas da realização, sejam soluções mais eficazes, né, do que aquelas que são aparentemente as mais corretas. Então são abordagens diferentes, mas ambos realmente possibilitam aumentar a inteligência. O método do Peer não aumenta, mas aumenta os scores. E tem vários livros que falam disso, muitos deles focados no que o Peer propunha, né? A ideia do Peer, o Peer, ele falava que ele tinha 132 e que ele aumentou para 184. Na verdade, eu conheci o Peer durante algum tempo, ele me ajudou inclusive na minha simultânea cegas na divulgação. Você teve contato com ele? Ele me ajudou a divulgar, né? Enfim, mas ele era uma pessoa muito agradável, muito inteligente, só que essa história de que ele tinha 132 e aumentou para 184, assim, a gente pessoalmente uns 10 pontos, assim, né? Então, você achou exagerado? Ele na verdade, ele nunca teve nem 132, ele teve uns 155, assim, ele é uma pessoa muito inteligente, o 155 seria realista, né? O que ele teve 132 e provavelmente, porque o teste tinha um teto de 132 ou 135, ele, algum descuido não fez tudo, ou talvez teria feito tudo, mas não dava para passar porque o teto do teste limitava. E o 184, eu não conheço detalhes do 184 dele. Mas assim, não há casos que... Tem casos de erros no teste, por exemplo,
O Feynman, ele tinha 220 e poucos de QI, e o score que ele teve foi 123. Né? Nossa, que diferença. Quer dizer, mas é um caso muito raro, extremamente raro que acontece. Geralmente os scores são próximos, né? Mas tem alguns casos que dá uma disparidade gigantesca. O Feynman é um dos maiores, né? O Poincaré é o maior de todos, porque ele teve 35 e o QI dele é mais ou menos uns 230, quer dizer, 200 pontos. É o mais, assim, da história da humanidade. Eu nunca vi nada parecido com isso. Foi um furo completo. Isso Mas eu acho que ele fez de propósito, porque o Poincaré, eu acho que ele tinha uma visão que os testes discriminavam as crianças, alguma coisa nesse sentido. Então ele quis de propósito, tipo, a errada mais errada é essa, eu vou nessa aqui. Né? Eu acho que ele fez meio que de propósito isso. O Feynman, eu não sei bem por que ele fez isso, mas o Feynman também ele era meio rebelde, né? Ele tinha umas ideias assim. Então é difícil saber. Quem que foi o maior registro de QI da história? É que não tem também como saber, por exemplo, na Grécia Antiga, não tinha esses testes, né? Começou com o Galton, depois com... O Binet começou em 1905, né? Mas o Galton já fazia isso em 1884, o Cattell em 1885. Mas o Platão, ele na verdade já tinha... O Pitágoras já tinha... Para entrar para a escola pitagórica, tinha que passar por um teste. Só que não era padronizado, então tinha, né, assim, não dá para comparar. Dá para estimar os QI de todas essas pessoas, né? Mas não havia uma métrica padronizada para se aplicar. Entre os registrados, tem um rapaz que chama Adragon de Mello, que ele tem um QI alegado de 400. 400? Mas qualquer score que você vê acima de 200, você já tem que ficar razoavelmente desconfiado. A maior parte, os scores acima de 150, porque se você... Vamos pegar um exemplo, né? O que foi registrado, o Christopher Harding, foi a primeira pessoa de alto QI registrado no Guinness Book, foi em 66, foi o Chris Harding. O Chris Harding foi registrado como 197, que ele obteve no Stanford Binet. As questões mais difíceis do Stanford Binet são um teste de regra de 3 simples. Quer dizer, você pega um bom engenheiro, ele acerta tudo aquilo. Então não é apropriado para avaliar. Né? Por isso que eu comentei nisso. Quer dizer, para você avaliar nos níveis mais altos, você precisa fazer estimativa com base na produção intelectual. Não dá para se basear nos testes. Tem os testes da Microsoft, da IBM, que são mais difíceis, mas ainda chegam nos 150. O que ele produz, ele pode ter um teto de 200. Mas só que acima de 150 ele já não está medindo QI. Entendi. Ele está medindo uma outra característica. O Tesla, eu acho que foi muito inteligente, uma das pessoas mais criativas e mais inteligentes da história, talvez uns... É muito difícil avaliar, porque assim, os fãs do Tesla acham que ele era muito mais inteligente que o Edison, né? Eu já acho que eles estavam em patamares muito semelhantes. O Westinghouse acho que estava meio abaixo, mas o Tesla e o Edison estavam muito pareados, embora... Os perfis fossem diferentes. Muitas pessoas acusam, né? O Edson de ter roubado coisa do Tesla. Embora o próprio Tesla reconheça que não, né? Mas eles, né? E o próprio Tesla ele tinha umas coisas meio malucas também, meio fora da realidade. Mas assim, o Tesla foi uma pessoa brilhante. Eu estimaria mais ou menos em 220 a 240, mas é muito alto. O do Edson, muito semelhante. Ambos, né? O Edson ele estudou até a primeira série do primário. Ele saiu da escola muito cedo, ele foi educado em casa, né? E mesmo assim ele produziu. Aí também tem que separar o que ele próprio inventou e o que a equipe dele inventou e ele levou os créditos, né? Tem mais ou menos 1.300 patentes atribuídas ao Edison. Mas dessas parece que só umas 300 que foram do próprio Edison. Tem que fazer uma filtragem. Né? Então, mesmo assim, mesmo com 300 patentes é um absurdo, né? Uma quantidade gigantesca. E algumas muito importantes, né? O vídeo, por exemplo, né? Filme, o telefone do Graham Bell, né? Embora esses créditos, geralmente, muitas vezes são atribuídos incorretamente. A eletricidade tem essa disputa do Westinghouse, do Tesla, do Edison, né? E se você, daquele lado, voltando à Grécia, Pitágoras, quanto você estimaria? Aristóteles, por exemplo? Aristóteles, na minha opinião, um dos mais inteligentes de todos os tempos, assim, tipo 250, 245. Aristóteles, Newton, Einstein... O Einstein chegou a fazer teste de QI? Circula na internet um score 160 ou 158, que não faz o menor sentido, né? Para ter uma ideia, o que significa 160? Tem um nível de raridade, aqui já ajuda a ter uma ideia aproximada. 160 é mais ou menos um nível de raridade de 1 em 10 mil. Quer dizer, uma cidadezinha com 10 mil, cada cidadezinha de 10 mil habitantes teria uma pessoa com o intelectual do Einstein. Com 160. É muito fora da realidade, né? Muito distante da realidade. E tem outro problema que essa distribuição, se puder postar outro gráfico, tem duas curvas, porque essa distribuição teórica, não tem um outro, é um outro. Isso, esse aí. Aí tem a curva teórica e a curva real. A curva teórica, né, supostamente não deveria haver pessoas com QI acima... Atualmente, com uma população de 8 bilhões e 100 milhões, mais ou menos 202, eu acho, mais ou menos, seria o máximo de QI teórico possível.
Só que na prática, tem vários casos de scores mais altos. É a mesma coisa a altura, por exemplo. Se for considerar pela altura, ela tem média 1,70 m e o padrão 7 centímetros. Né? Supostamente não deveria haver pessoas com mais de 2,16 m. Só que tem pessoas com 2,50 m. Tem. Né? 2,45 m. No Brasil, acho que tem 2,50 m. Tem uma chinesa que tinha 2,57 m, se não me engano. Tem um iraniano. Tem pessoas muito mais altas do que a previsão teórica. Porque a curva verdadeira, ela não é a curva teórica. Então, no caso do QI também acontece isso e outras características também acontecem. Então, a pergunta era sobre os maiores o QI do Aristóteles, do Platão, do Pitágoras. O Platão acho que bem menor que o Aristóteles. O Aristóteles, assim, um dos maiores fenômenos da história da humanidade foi Aristóteles, Newton, né, Arquimedes, Einstein, Gauss, né? Esses ficariam assim no topo. Assim, Gauss era genial. Com criança ele já deduziu lá progressão aritmética. Aquela história questionável se acontecer. Aquilo discutiu. O Roberto Andrade Martins, que é um historiador da ciência bastante respeitado assim, internacionalmente, ele investigou vários, por exemplo, aquela história da maçã na cabeça do Newton, né? A Epur se Move do Galileu, parece que era um quadro que foi de 1645, que o quadro se chamava Epur se Move, e o Galileu nunca falou aquilo, na verdade. Isso provavelmente é falso, eu já tinha visto. Mas o do Gauss eu achei que era verdade. O Eureka do Arquimedes também. Né? Tudo isso aí parece que... Não dá para ter certeza de que é falso, mas não tem evidência histórica de que aconteceu. Então, é muito mais falação do que registro histórico, né? Então, mas independentemente disso, com 17 anos, ele... na verdade, com 19 anos, ele resolveu um problema muito difícil que os gregos não conseguiram, nem Euclides, nem Arquimedes conseguiram resolver, que era como construir um polígono de 17 lados usando só régua e compasso. Quer dizer, era um recurso que já existia na Grécia Antiga. Né? E ninguém conseguiu. Durante toda a Idade Média e Renascimento, ninguém conseguiu fazer, e com 19 anos de idade ele conseguiu resolver. Né? E aí tem um ponto importante que tem que considerar, porque o fato de ele ter um talento excepcional para matemática não quer dizer necessariamente que ele seja mais inteligente que Aristóteles ou que outra pessoa. O Edison não tinha talento para matemática, ele tinha talento para invenções. Né? Então, o Kasparov, por exemplo, para o xadrez. Ele tem um talento muito grande para o xadrez, mas quando se trata de inteligência de um modo generalizado, ele continua sendo muito inteligente, mas não no mesmo patamar. Para o xadrez, ele está no nível de 1 em 10 bilhões. Né? Já para... Quem que você acha que é mais capaz, ele ou o Carlsen? Inteligência ou xadrez? Nos dois, avaliei os dois. Inteligência, eu acho que eles estão muito semelhantes, mas o Carlsen é um pouco acima. Em xadrez, o Kasparov acho que está acima do Carlsen. Na verdade, o Carlsen tem um livro que eu publiquei em 2022, que eu fiz uma revisão da fórmula do Arpadiello para cálculo do rating de xadrez e propus também uma fórmula nova. São duas fórmulas, né? Uma que é um aprimoramento de uma antiga e outra que é um novo método para cálculo de rating. E eu fiz o rating de todos os jogadores do Mega Database, tem mais de 100 mil jogadores que jogaram mais de 24 partidas, eu fiz de todos os 300 mil, né? Mas só que o cálculo fica mais acurado com pelo menos umas 24 partidas. Então tem 100 mil com mais de 24 partidas, e eu publiquei no livro os 2022 com maiores ratings históricos ajustados, corrigindo a inflação, ajustando todos os parâmetros. Então tem 3 métodos. Um que considera três critérios, né? São 2 métodos, mas 3 critérios. Um deles é o melhor jogador em relação aos jogadores da época que ele viveu. Certo. O outro é em relação ao nível de jogo que se tinha na época, que não é exatamente a mesma coisa que os jogadores da época, porque você tem uma curva suave que representa a evolução do conhecimento na época. Né? Tem uns que estão à frente da época, como Morph, né? Capablanca, tem uns que estão à frente da sua época, outros estão... O Pilsner, por exemplo, ele era muito forte, mas ele tinha um estilo mais antigo. Né? Então tem alguns casos que o Morph estava muito à frente em termos de conhecimento e compreensão estratégica, e outros atrás. Mas a força de jogo deles, quer dizer, enfim, tem avaliação com base na força de jogo em termos absolutos, se todos, cada um em sua respectiva época, jogando do jeito que ele jogava na sua época, jogassem entre si, como eles sairiam, outro ajustando em função da época que eles viveram, e outro ajustando em comparação aos adversários com os quais eles jogaram. Se for pelos confrontos com os adversários, o Philidor e o Greco foram os 2 melhores de todos os tempos. Porque eles ficavam muito acima de todos os oponentes. Só que era uma época que tinha poucas pessoas que jogavam, não era tão difundido. Né? Teve uma época, inclusive, que foi proibido o xadrez, né? Na Idade Média. Na época não era xadrez, era o chaturanga e o chatranj, né? São ancestrais do xadrez. Tinha uma época que chegou a ser proibido. E mesmo depois que ele não foi proibido, antes de 1455 não havia imprensa, então quer dizer, era muito caro. Né? E mesmo depois que havia, ainda assim eram caros os livros. Então, poucas pessoas tinham acesso. O número de jogadores em 1985, o Florencio Campomanes, que foi presidente da FIDE, ele estimou que havia 500 milhões de jogadores, de pessoas que sabiam mover as peças no mundo.
Se retroagir para tipo 10% da população mundial na época, que era mais ou menos 5 bilhões naquela época. Se retroagir para a época do Philidor, que era século 1726 a 1795, nessa época havia, sei lá, menos de 1% da população que sabia mover as peças. Entendi. Aumentou a porcentagem de pessoas. Então tem menos probabilidade de você ter que os mais talentosos tomassem sequer conhecimento de que existia o jogo e aprendessem a jogar. Ou mesmo que eles aprendessem, não tinham tempo e recursos para poder se dedicar àquilo. Então tem esses fatores. E outros nomes? Vamos ver o Fischer, por exemplo. E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madelin, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornay, né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789. Então vai estar lá Rousseau, Voltaire, Diderot, etc, né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, a Revolução Sanguinária do Madelin, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão. Também um livro muito citado na França. Melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madelin. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa. Simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa, e por um preço acessível. E ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre História da França. Esse foi o maior de todos os tempos. Se considerar em força absoluta, ou em força ajustada à inflação, ou em força absoluta. Nos 2 casos, ele foi o maior de todos os tempos, o Fischer, né? O Kasparov, o segundo. O Carlsen, se for em força absoluta, considerando que atualmente, né, ele tem acesso a computadores e todas essas vantagens, aí ele acaba ficando em terceiro. Agora, se ajustar pela inflação e pelo nível de jogo da época, ele fica mais ou menos em 12º. Nossa, o Carlsen, ele cai bastante. Ele fica bem lá para baixo. O Carlsen, ele pegou um período... Você vê pelos adversários dele, o Carlsen chegou a 2.883, se não me engano, e teve vários que chegaram a 2.870, 2.800, o Caruana, né? Vários ficaram próximos de 2.883. O Fischer chegou a 2.785, o Spassky tinha 2.660. Quer dizer, dava 125 pontos de diferença do Fischer para o Spassky, e o Spassky era campeão mundial na época, né? Então dá uma diferença brutal. E o Carlsen empatou com o Caruana, ele jogou um match com o Caruana e empatou 12 partidas, empatou todas, né? O Fischer com o Spassky ganhou de 12,5 a 8,5. Então tem uma diferença brutal. Kasparov, e o Karpov? O Karpov, eu não me recordo da classificação dele, mas ele fica entre os 10 primeiros, talvez até entre os 5 primeiros. Porque deu trabalho pro Kasparov, né? Sim, né? O Karpov é um dos maiores jogadores de todos os tempos também, né? E vamos pegar de um brasileiro, Mequinho. O Mequinho é disparadamente o melhor jogador, o maior talento do xadrez brasileiro, né, de todos os tempos. O segundo, inclusive tem uma pergunta que me fizeram no Quora, né, quem era o melhor jogador de xadrez do Brasil de todos os tempos. E eu citei um comentário do Isaac Asimov, que ele fala sobre... Tem um livro do Asimov que se chama Asimov Responde. Esse é outro fulano genial também, Isaac Asimov. O Asimov, né, foi uma biblioteca humana, né? Inacreditável que ele escreveu. Sim. O Asimov, a resposta que ele dá, ele fala assim, ele pergunta qual foi o maior cientista de todos os tempos para ele. Aí ele falou, se a pergunta fosse qual é o segundo maior, eu teria muita dificuldade de responder. Poderia ser o Einstein, o Planck, tem vários.
Mas como a pergunta como é o primeiro, é muito fácil, foi o Isaac Newton, né? Então, no caso do Mequin é a mesma coisa, só que com um motivo mais forte. Porque Asimov, em parte, ele gostava do Newton. O Newton acho que foi realmente maior, mas bem próximo do Einstein, bem próximo de outros. Agora, o Mequin está muito acima de outros jogadores. Foi um ponto bem fora da curva. Bem fora. O talento do Mequin pro xadrez é extraordinário, né? Em 2000, quando ele voltou a jogar, ele voltou 2 vezes. Voltou uma vez em 91, ele teve miastenia graves, né? Ele chegou 79. A aquecer que lugar do ranking? Pelo meu método, ele chegou a ser segundo e pelo método da FIDE, terceiro. Em 1976 ou 77, depende do método que usar. Quem que era o primeiro nessa época? Em 1976, era o Karpov, o Korchnoi. Aí, se for o meu método, o Korchnoi ficava em terceiro e o Karpov em primeiro, o Mequin em segundo. Ou se for o da FIDE, o Korchnoi troca de posição com o Mequin, né? E em match, o Korchnoi jogava melhor que o Mequin. Jogava realmente muito. Confrontaram entre si, o Korchnoi ganhou com uma certa facilidade até. Mas em torneio, o Mequin ganhou 2 interzonais e a força do Mequin em torneio é impressionante, né? Assim, ficou na frente de Tal, de Botvinnik, de vários dos Smyslov, né? Todos os grandes campeões mundiais, e o Mequin fica em primeiro na frente desses caras. Então, assim, em torneio... Ele podia ter sido campeão mundial, então. Se não tivesse ficado doente. Eu acho que quase certamente ele teria sido. Ele, com 24 anos, ele ganhou esses torneios, depois ele adoeceu muito cedo. Ou se ele tivesse vivido fora do Brasil, se ele tivesse vivido... Ou é que na época era bem complicado, porque a União Soviética era muito fechada, não era muito fácil. E era o país que tinha mais desenvolvimento de xadrez. Então não era fácil de... Se fosse para os Estados Unidos, o Sonier ele foi para a Alemanha, né? O Sonier ficou um tempo na Alemanha. O Mequin ele ficou a maior parte do tempo no Brasil. Então ele não... Quando ele foi, por exemplo, quando ele foi jogar com o Korchnoi, os assessores do Korchnoi eram grandes mestres com quase a mesma força do Korchnoi. O Mequin tinha o Herbert Carvalho e o Dirk Van Riemsdyk, né? Quer dizer, o Dirk era um bom jogador, o Herbert era um bom jogador, mas eram de 2.200. E os segundos, né, os assessores do Korchnoi eram 2.650. Então havia uma disparidade gigante. Apesar disso, e tem um ponto muito interessante, tanto o Herbert quanto o Dirk, eles se empenharam muito, porque eles sabiam o tamanho da responsabilidade que eles tinham. Inclusive eles reclamaram, no livro do Phil Gut, ele comenta sobre isso, né, que o Mequinho, quando ele foi jogar com o Korchnoi, ele não confiava nas análises. Ele ficava, em vez de dormir à noite e descansar para jogar no dia seguinte, ele ficava analisando as partidas adiadas. Então ele não descansava nada. Pois é, ele ficava analisando porque ele não confiava. E depois de analisar, ele concluía que as análises estavam certas. Nossa, as análises que ele entregava, ele não confiava, quer dizer, e eles reclamavam, né? Tanto o Dirk quanto o Herbert, a gente ficava se matando, por exemplo, porque tinha que extrapolar o cara de 2.200 para alcançar o nível dos oponentes, mas eles sacrificavam lá, fizeram o trabalho dele certinho, né? Assim, a lição de casa. E o Mequinho não confiava, acabou se ferrando. Teve uma parte engraçada desse livro do Phil Gut, o Mequinho não gosta desse livro, né? Porque ele fala algumas verdades lá meio indesejáveis para ele. Quando ele foi com o Korchnoi, o Mequinho perguntou pro Herbert se ele podia colocar alguma coisa na bebida do Korchnoi, pro Korchnoi passar mal. O próprio Herbert foi segundo dele, denunciando. Então tem umas coisas meio... Uma coisa estranha aí, né? Meio malucas. O Mequinho é uma pessoa exótica. Divertido. Assim. Mas assim, disparadamente o maior gênio do xadrez do Brasil foi de todos os tempos. Né? O segundo ficaria difícil. Eu gosto muito do Leitão, do Milos, o Vesco, acho que são muito equilibrados, né? O Fier, o Sunier estão muito equilibrados. Do segundo até o quinto, o sexto estão muito empatados, mas o primeiro é o Mequinho. Assim, não tem resposta aqui está na ponta da língua, né? É o Mequinho muito fácil. Essa é uma pergunta fácil de responder, né? O Mequinho... Bom, é muito interessante essa do xadrez aí, desse seu método aí de avaliação. Então, o Fischer, hein? Eu cheguei a ver um documentário do Fischer, vi algumas partidas dele, realmente fiquei impressionado mesmo. E é interessante que o Fischer, ele atribuía ao Morphy, né? Ele falava que o Morphy foi o maior jogador de todos os tempos. Isso depende, na verdade, da época. O Fischer foi questionado 3 vezes, né, sobre esse assunto. A primeira vez ele falou que era o Stoughton, mas ele era adolescente ainda. Depois ele foi evoluindo, mudou pro Morphy, e depois ele mudou a ordem do segundo em diante, mas o primeiro ele manteve o Morphy. E o Capablanca? O Capablanca, o Kasparov critica muito o Capablanca porque fala que o Capablanca era muito preguiçoso, né? Que ele é um grande talento, mas que ele não estudava, ele não se empenhava. É verdade, ele não estudava, não? É muito discutível isso. A lenda diz, o próprio Capablanca diz que ele não estudava, mas ele conhecia muito de abertura e de finais. Eu acho difícil que ele improvisasse tudo aquilo. Assim, talvez até fosse verdade, porque ele era muito boêmio, né? Ele passava as noites lá... Ele tinha essa fama. Inclusive, teve uma partida com o Widmar que ele chegou atrasado
e perdeu no tempo. E na verdade o Widmer propôs empate, porque empatou, ele próprio parou e o Widmer é um cavaleiro, né? O Capablanca perdeu por WO, mas só que o Widmer empatou com ele para ele não perder, porque o Capablanca ia ser o campeão do torneio. O Widmer sabia que se ele jogasse, provavelmente o Capablanca ia ganhar, né? Então ele acabou. Nossa, ele foi muito cavaleiro, hein? Foi muito. No xadrez geralmente tem o contrário, não é muito comum esse tipo de conduta. Mas tem algumas exceções, né? Que acontece esse tipo de coisa. Interessante essas análises. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.